Olá, me chamo Francisco Elison Rodrigues Ferreira, sou graduando do 6º período do curso de Bacharelado em Ciência da Computação do IFMA Campus Caxias. Apresento este trabalho à disciplina Direitos Humanos e Ética na Computação, ministrada pelo professor Jorge Luiz Rocha. Dissertação: O valor da dignidade humana nos meios digitais. Então, afinal, o que é dignidade? A dignidade humana refere-se ao pleno direito do homem, ao seu valor e à garantia das suas liberdades e necessidades vitais. É uma qualidade inerente ao ser humano, que o protege contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa, assegurando condições materiais mínimas de sobrevivência. Trata-se, portanto, de um atributo que o indivíduo possui, inerente à sua condição humana, não importando qualquer outra condição referente à nacionalidade, opção política, orientação sexual, credo, etc. Nos diplomas internacionais e nacionais, a dignidade humana é inscrita como princípio geral ou fundamental. Assim, o Estado deve proteger a dignidade humana conforme a Constituição Brasileira de 1988, que define que todos somos iguais perante a lei e detentores dos mesmos direitos e deveres. O que é revolução tecnológica? É um fenômeno que transforma a maneira como encaramos o mundo, ou seja, ela veio para criar novas oportunidades e soluções no cotidiano de forma que a vida se torne mais proveitosa, inteligente e ágil. Ela vem transformando a maneira das pessoas encararem o mundo, sendo o resultado de um desenvolvimento onde há a transição de um ambiente materialista para algo digital e intangível. Assim, século XXI é popularmente conhecido como a Era da Informação. O que não é meramente exagero. Outrora, o mundo encontrava-se dividido tanto fisicamente quanto culturalmente, uma realidade alterada pela globalização. Povos dos mais diversos cantos do mundo agora podem comunicar-se, trocar experiências e relacionar-se. Sem dúvidas, o advento das tecnologias e dos meios digitais revolucionaram a nossa sociedade. Entretanto, para além das diversas aplicabilidades positivas das redes, há também seu efeito negativo que não deve ser ignorado. Antes de tudo, é importante ressaltar que qualquer ferramenta depende exclusivamente daqueles que a manuseiam. Todavia, a internet abriu um leque de possibilidades atreladas ao anonimato que serve a interesses nefastos. E dessa maneira, muitos se aproveitam dessas brechas até mesmo para praticar crimes virtuais. Existem inúmeros casos que vieram a público sobre questões em que pessoas foram vítimas dessas circunstâncias que ferem a dignidade humana, desrespeitando e atentando contra o próximo. Dentre os principais atos praticados contra pessoas está o cyberbullying, o bullying praticado por meios digitais, que tem se tornado muito comum. É a prática da intimidação, humilhação, exposição vexatória, perseguição, calúnia e difamação por meio de ambientes virtuais, como redes sociais, e-mail e aplicativos de mensagens. Em diversas redes sociais, geralmente, as pessoas são ofendidas com sua imagem denegrida por calúnias e difamações. Normalmente, os agressores criam um perfil falso na internet com o objetivo de intimidar e ridicularizar sua vítima. O que é feito através de montagens de fotos pornográficas com o rosto do agredido, por exemplo. As vítimas de uma intimidação virtual podem sofrer de estresse, humilhação, ansiedade, depressão, impotência, perda de confiança, raiva e, em alguns casos, terminar em suicídio. Essa prática muitas vezes segue impune pela dificuldade de localizar os agressores, o que, por fim, acaba por encorajá-los. Outro crime que tem ganhado força nas redes sociais é o racismo, que muitas vezes é praticado por grupos contra indivíduos, minorias ou grupos étnicos. Racismo é crime qualquer tipo de preconceito baseado na ideia da existência de superioridade de raça, manifestações de ódio, aversão e discriminação que difundem segregação, coação, agressão, intimidação,
difamação ou exposição de pessoa ou grupo está qualificada por lei, passível de punição como violação dos direitos humanos. Discriminação refere-se ao ato de fazer uma distinção. O racismo é um caso particular de discriminação em que o indivíduo, pelas características físicas que determinam sua raça, pode sofrer tratamentos diferentes que interferem em suas oportunidades sociais e econômicas, ou o colocam como alvo de segregação. Qualquer pensamento ou atitude de separação por raça é classificado como racismo. A internet tem servido de palco para o ódio às diferenças. As manifestações de racismo e injúria racial nas redes sociais escancaram a realidade preconceituosa que ainda existe no Brasil. Alimentadas pela ideia de que a internet seria um território sem lei, um espaço público em que cada um pode falar o que quiser. Sob a proteção do anonimato, muitos agressores criam perfis falsos para deixar registros de incitação ao ódio e comentários de cunho racista nas redes sociais. São diversos casos que geralmente ganham a visibilidade da grande mídia quando atingem famosos como jogadores de futebol, jornalistas e outras figuras públicas, mas que pouco se comenta depois da grande manchete. A internet, em especial com as redes sociais, proporciona aproximação entre as pessoas em todo o mundo. Temos à nossa disposição várias plataformas que permitem uma comunicação rápida e efetiva. No entanto, esses serviços são constantemente usados como um canal, por vezes anônimo, de propagação da violência. Redes sociais como Twitter, Facebook, Instagram e outras redes, são espaços que dão voz ao racismo, ao preconceito, à intolerância, à xenofobia e à homofobia. E piores ainda são os casos quando se ultrapassam os limites do meio digital. Recentemente, no período político atual bastante acirrado pela polarização e extremismos, discursos de ódio e disseminação de fake news têm ganhado mais força do que nunca. E como penalidade, muitos usuários estão sendo bloqueados por determinações jurídicas do país ou da própria empresa que gerencia o serviço. Todavia, essas medidas dos próprios serviços ainda deixam muito a desejar quando se trata de filtragem de conteúdo e do que é liberdade de expressão ou ataque pessoal. Outra atitude criminosa no meio digital que fere a dignidade é a pornografia infantil. Os dados levantados pela ONG, que monitora violações de direitos humanos na internet, mostram que o período entre março e julho de 2020, os primeiros 3 meses de pandemia, foi marcado por um aumento astronômico de crimes online. Ao mesmo tempo, as ações das redes sociais para remover esse tipo de postagem não cresceram no mesmo ritmo. O maior número de violações compiladas é de pornografia infantil. Foram 42.931 nos primeiros 3 meses de pandemia. Mais do que o dobro das 20.860 registradas no mesmo período do ano passado. Elas se concentram, principalmente, no Twitter, Facebook e Instagram, além de fóruns anônimos e sites de troca de arquivos de imagem. Os dados mostram que, em geral, 2020 registrou 5 vezes mais denúncias de compartilhamento de pornografia infantil do que 2019 e o maior aumento foi no Instagram, de 238%. Reportagens do Fantástico, por exemplo, revelaram redes online de grupos articulados no Telegram que compartilhavam e comercializavam fotos de menores de idade. Serviços que garantem a privacidade de seus usuários podem, não intencionalmente, favorecer esses grupos que se aproveitam justamente dessa camuflagem para mascarar seus atos. As tecnologias da informação e comunicação evoluem rapidamente. E com elas, novos tipos de crimes também surgem. Crimes virtuais ou cibernéticos são aqueles que são praticados por pessoas que se utilizam dos meios digitais de comunicação e acesso à informação. Segundo especialistas, o que torna os crimes virtuais tão comuns é principalmente a impunidade e, em menor medida, a falta de leis específicas. A maioria dos crimes virtuais são tratados com legislação antiga, 1940. Independentemente de o crime ter sido cometido por meios virtuais, focando apenas no crime cometido. São eles crimes de calúnia, difamação, injúria, ameaça, furto, estelionato e etc. Porém, mesmo não existindo leis melhores para punir crimes digitais, existem leis para punir, de alguma forma, a maioria dos casos. Como explanado anteriormente, há uma dificuldade em identificar e levar à justiça os responsáveis por tais crimes. Por exemplo,
a lei que prevê crimes contra a segurança de dados pessoais é relativamente recente. A Lei Carolina Dickmann foi sancionada em 2012 após a atriz brasileira ter fotos íntimas vazadas na internet. Infelizmente, a legislação ainda está aquém de antecipar todas as possíveis infrações que possam surgir, justamente porque as tecnologias estão em constante transformação, com infinito potencial tanto benéfico quanto maléfico. Apesar do cenário desanimador, temos um papel ativo a desempenhar. É importante tomarmos 3 iniciativas: denunciar, tomar precauções e cobrar providências das autoridades. Como existem muitos tipos de crimes virtuais, eles demandam maneiras diversas de se prevenir, às vezes demandando alguns conhecimentos técnicos. Faz-se necessário um melhor processo de monitoramento dos mecanismos digitais para garantir que todos possam usufruir de forma saudável dessas tecnologias, sem se preocupar com potenciais ameaças à sua segurança. Todavia, não confundir com censura e controle da rede como ocorre em países como China e Rússia. Mas trata-se de inibir, desencorajar e penalizar severamente quando acontecer. Além disso, os próprios serviços precisam se atentar e endurecer regulamentos e melhorar verificações para evitar esses tipos de situações. Não há solução fácil nem de curto prazo. É preciso educar as pessoas a como usar as tecnologias da informação e comunicação com segurança, a como se comportarem e como denunciar crimes desde a escola. É preciso esclarecer que a internet não é terra de ninguém, que qualquer um pode sim ser responsabilizado. Existem projetos de lei que aguardam serem sancionados há mais de 3 anos e enquanto isso os criminosos se aperfeiçoam cada dia mais. O resultado desta disparidade é verificado no número de casos de pessoas lesadas e de indivíduos responsabilizados por estes crimes. Assim, é preciso pressionar as autoridades a implementarem políticas públicas que enfrentem a questão e que aperfeiçoem a legislação. Não podemos nos conformar.